Muito feliz de paz. Nosso povo merece. Nosso povo tem que ser afetado por vocês e acreditar que vocês são possibilidade. Veio isso com fé. Claro, com fé. Baseada constantemente eu falo muito sobre isso. Agora vou mudar minha conduta. Pois eu quero me afirmar. Axé, 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 comunidade. Eu, Mãe Bete de Oxum, direitinho do mercado público de Porto Alegre, especificamente no Beijo Frio, junto com a Bruna, a vereadora Bruna. Comunidade, compartilha lá, dê um joinha, porque a Mãe Bete chegou juntinho com a Bruna, com a renovação. Vereadora de Porto Alegre, 5.000 votos e agora candidata a Deputado estadual. deputado estadual. Vem comigo, Abraão. Chega pertinho, cara. Diz aí, Bruna, cumprimenta a comunidade. A comunidade está te esperando, ansiosa, porque nós sabemos que tu é vereadora de Porto Alegre. Porto Alegre te ama, Bruna. 5.000 votos de amor, de confiança e fé. 5.366, Mãe Bete. Fazer voto é muito difícil. 5.366. 6 é da minha mãe. 6 é da tua mãe, 3 é de quem? Pai Ogum, meu padrinho. É? Então vou dizer, 13 e 6, números de movimento, números de estrutura, números mágicos e principalmente o número da justiça de Xangô. Cumprimenta a comunidade, diz aí, Bruna. Eu quero agradecer a Mãe Bete pela confiança, pelo carinho que sempre nos tratou, nos acolheu. É muito simbólico para mim estar aqui ao lado de uma mulher que eu tenho muito respeito, né? Uma Iá que desde o primeiro olhar, né, me acarinhou. Eu sou uma filha de Oxum. Também. Filha da Mãe Vera, Chapanã, lá do Campo Novo. Uma mulher de muita força, que me guiou até aqui, que me ajudou a transformar a Mãe Bete. Toda a raiva que esse mundão nos gera, das ausências que eles provocam, que me fez canalizar e que me fez abraçar minha religiosidade, a minha ancestralidade e fazer dela também meu instrumento de luta. E esse é um processo muito bonito, por isso eu quero pedir licença a todos os nossos mais velhos aqui que acompanham essa live. Quero pedir licença, Mãe Bete, a tua ancestralidade, a minha ancestralidade, a ti, enquanto minha mais velha, para aqui falar com vocês e contar um pouco da minha história, dessa história recente, mas que muito forte, contribuiu, né, com a nossa chegada. Eu falava aqui há pouco com a Mãe Bete que olhava para trás durante... Tosse e fica. O problema do ao vivo é esse, né? Não. Quem sabe faz ao vivo e vive com ao vivo, né? Então, eu acho que a gente, Mãe Bete, fala muito sobre... A tua mão tem que sair daqui, ó. Tem que segurar do outro lado. A tua mão não pode ficar aqui, ó. A tua mão tem que ficar atrás, senão ninguém ouve nada. Segurar pela frente. Isto, assim. Aí, ó, eu fui aprendendo. E tu levanta um pouquinho mais, senão vai pegar só nessa parte aqui, tá? Isso. Levanta um pouquinho mais o celular ali. Fala aí, Bruno, então. É sobre isso, é sobre a gente falar um pouco da nossa história. Falar da nossa história, falar dessa chegada na Câmara de Vereadores, que é guiada pelo nosso povo, guiada pelo nosso povo. Eu cresci ouvindo que preto não votava em preto. Eu cresci ouvindo que a política não era feita para nós. Que preto não acredita em preto. Preto não acredita em preto. Que batuqueiro não acredita em batuqueiro. Exatamente. Cafezinho do Batuqueiro, com Bruna Rodrigues, candidata a deputada estadual, na edição Com Que Roupa Eu Vou. E aviso vocês aí todos, que esse aqui é um espaço aberto para todas as candidaturas que têm vínculo e propostas das nossas demandas, que são compatíveis com as nossas demandas, que vêm para
nos favorecer, porque a gente é muito desprovido, extremamente desprovido. E eu quanto que é importante ter uma pessoa que na vereança de Porto Alegre já tem uma atuação e que agora eu vejo com muita possibilidade, muita possibilidade. A tua candidatura A nossa caminhada começa lá na Vila Cruzeiro. Eu sou oriunda dali. Sou filha de uma trabalhadora da limpeza urbana da cidade, minha mãe é Gari. Até hoje. Tua mãe é Gari? Minha mãe é Gari. Uma mulher que trabalhou contra a vida do... Voltou. A limpeza urbana da cidade fez com que ela conseguisse criar 5 filhos. 4 homens, 3 homens e 2 mulheres. Mas acho que tu é meio homem, né, Bruno? Eu fui criada por 3 homens. Tu imagina? Eu te vejo muito corajosa. Mas é que eu acho que essa é uma característica das mulheres. Eu aprendi, essa é uma característica que a minha mãe carregou o tempo inteiro. Nunca foi meu pai, sempre foi minha mãe. A minha mãe saía na rua para brigar se encostasse no filho dela. A minha mãe é a figura central da minha família. As mulheres negras, né? As mulheres negras, a minha mãe, meu pai, se o vizinho gritasse, ele se escondia dentro de casa. Minha mãe saía pra rua com o peito aberto. Minha mãe se colocou numa frente de uma arma para defender o meu irmão. A minha mãe é a força. Eu também me coloquei, sabia? Um dia a tal da Força Tarefa esteve lá na frente de casa e o Abraão saiu de pé descalço. O Abraão saiu de pé descalço para levar um amigo nosso no carro. E aquela força nacional, a Força Nacional, aquele período, né, que eles querem mostrar que há segurança para nós. Quando essa demonstração imagética de segurança começa a chegar, me atemoriza, porque isso é a nossa morte, eu tenho medo, tá? E aí a polícia para e pergunta para o Abraão aonde ele mora. E ele diz, eu moro aqui na frente. Aí ele pergunta, por que tá de pé descalço? Porque eu moro aqui na frente. A gente estava trabalhando na religião, né? Ele estava de pés descalços. E eu tô sentada lá dentro, esperando o Abraão voltar, naquele segundinho, e eu ouço, vai lá na frente. Quando eu ouço vai lá na frente, eu tô sentada, tomando um café, e eu disparo. E eu vou na frente da minha casa, e quem é que tá com uma arma na cabeça? Um rifle, aquelas armas enormes, uma espingarda. É meu filho. E eu entro entre ele e a arma. E digo pro policial, pseudo policial, né? Pode matar. Aqui ninguém tem medo de morrer. Eu vou morrer, eu vou pro cemitério, mas tu vai pra cadeia. E aí o Abraão estava dizendo para ele que morava e que queria lugar para chamar os pais, né? E ele disse assim para o Abraão, vai lá pegar teu documento. E eu digo, chama teu pai que também é polícia. Agora é polícia contra a polícia. Vamos ver. E o Abraão dá 4 passos. Do portão até a metade do nosso pátio, da metade do nosso pátio até dentro de casa e de casa até onde está o pai dele. O pai dele sai no portão e a polícia não está mais. Assim, eu fiquei entre o meu filho e um rifle, uma espingarda, sei lá o que, essas porcarias que eles usam para o extermínio da população São as negra. nossas mulheres, né? Então eu sou filha dessa mulher, trabalhadora da limpeza urbana da cidade, e que com muita força Tem que tirar a mão cria, muita força cria essa filha. Tem que tirar o dedo daqui. Vocês estão fechando o som. Vocês estão fechando o som. Tira, pega pela frente. Eu acho que é isso, é uma mulher que trabalha na limpeza urbana da cidade. Eu acho que eu tenho um suporte, né? Tu tem esporte? Olha na minha bolsa ali, Jô, ver se não tem um suporte. E agora, Bruna, eu queria que tu contasse como é que tu chega a 5.000 votos. Mas é sobre isso, é sobre essa trajetória. Ao longo desse caminho, desse caminhar, a luta pela vaga na creche, fui mãe com 16 anos. Mãe com 16 anos? 16 anos. Vem aquele bebê que a gente pega no colo e que não tem... A gente olha pra frente e diz, e agora? Conheci a Manuela
sentada no cordão da calçada, amamentando a minha filha e só pensando, né? O que vai ser daqui pra frente? Eu trabalhava na Contravia, ali no Poção da Cruzeiro, na higienização. E a Manuela passava na minha rua, candidata a vereadora também. E ela dizia, a política não representa a gente. É uma turma que tá muito distante. Vem te organizar. Não tem, ficou no carro. Vem te organizar e vamos batalhar junto. Então esse encontro se dá pela luta pela vaga na creche. Eu queria voltar a estudar, eu queria trabalhar e eu não tinha vaga na creche para deixar minha filha. E é algo que me incomoda muito, porque ao longo desse tempo já tinha vivenciado a fome, já tinha vivenciado a violência e aquela revolta, né? Será que vai ser só isso? Por isso que estar aqui hoje contigo é muito simbólico, porque a religiosidade me ajudou a entender, te incluiu, me ajudou a entender que tudo que eu passei, tudo que eu vivi era parte dessa construção, desse momento. Hoje eu falo da fome com muita propriedade, hoje eu falo da violência com muita propriedade. Tu sabe hoje como eu sou vereadora porque eu transformei toda aquela revolta da falta da creche, da falta da escola, fecharam a minha escola. E a minha casa saiu no traçado da Avenida Tron. Fui removida por uma obra que até hoje não acabou, que tirou a minha casa. Eu me lembro disso. Ao longo de todas essas ausências, ou todas essas afrontas que o Estado promove, quando a gente se dá conta que é o Estado que promove a nossa desigualdade, que é o Estado que tira nossos filhos, muitas vezes, porque não tem escola, porque não tem creche, porque nós não temos trabalho, essa juventude não tem oportunidade. Quando eu me dei conta de que isso era um projeto, eu resolvi me organizar. Hoje eu sou presidente do PCdoB aqui em Porto Alegre. Pois sou então, a primeira mulher negra a presidir partido. Eu levanta mais um pouquinho, cara, tá muito baixo. Eu sei e muito me orgulhoso, sabe que a gente quando vai entrevistar alguém pesquisa. O Café do Batuqueiro tem um compromisso, inclusive por conhecer quem senta comigo aqui. E aí eu li, a Bruna é presidenta do PCdoB. Li que tu também processou um vereador, tá aí sendo cassado, tá cassado, já saiu a cassação, mas tá na luta tentando reverter as suas impossibilidades, as suas incongruências, a sua selvageria. E li também que a Bruna fez 5.366 pontos. E me impressionei. Li que tem 34, né? 35 agora. 35 anos. Ai, então já me faz tempo, né? Não, é que eu fiz em agosto agora. Foi tem 35 anos, é jovem e que veio da periferia. É mãe de uma menina de 18, vai fazer 18 anos esse ano. Vai fazer 18 anos. Não, da menina não li muito, eu li sobre a Bruna. Eu falo que eu tenho um bebê, mas todo mundo acha que eu vou aparecer com um bebê de colo. E aparece uma mulher que mais da minha altura. E li que a Bruna, ela é batuqueira, assídua frequentadora, isso é importante. É frequente, é assídua, despacha suas portinhas. É preocupada com essas leis dos silêncios e com a violência da igreja evangélica nos nossos terreiros, na nossa vida religiosa, nessa interferência. E o que tu pensa a respeito disso, Bruno? Primeiro falar sobre esse enfrentamento, né, Manivete? Quando nós chegamos na Câmara, o racismo ele não foi velado. Nós achávamos que ele seria aquele racismo velado do que todos nós somos iguais. Ele não foi. Eu fui barrada 3 vezes de entrar no plenário. 3 vezes de entrar no meu trabalho. Eles me diziam, aqui só entra vereador. Prazer, eu sou a Bruna Rodrigues. E como é gostoso, né? Como é gostoso. 3 eu sou vezes. fulana de tal, eu tenho... o meu cargo é esse. 3 vezes. Vocês que lutem para eu não estar aqui. Exatamente. Porque o povo começou a falar. Exatamente. Então, eu entrei no plenário dizendo, tinha que dizer o tempo inteiro quem eu era e por que eu estava ali. Já se acostumaram? Não. Não. Não se acostumaram. Dentro dessas contradições sempre diziam que nós não sabia fazer, que nós não tinha história, que nós não tinha tradição. Tradição não tem essa tradição gaúcha aí. Tradição não tem esse gauchismo aí que não tem língua, não tem religião
e não tem lei. E o tempo inteiro nós nos levantávamos e dizíamos, aqui viemos. O tempo inteiro. Eu tenho muito orgulho de dizer quem eu sou. Porque eles falam de uma meritocracia que inexiste, né? Porque é muito fácil falar da meritocracia quando você é um filho de um político, ou quando você é um filho de alguém que tem muitas posses. Como eles dizem, um filho de que berço, herdou, né? Que herdou, né? que herdou às custas da gente sabe de quem. Do nosso trabalho escravo. A gente tem que ser claro, só que a nossa Exatamente. comunidade, Bruna, eles são, nossos cafeinautas, eles são pessoas muito inteligentes. E o nosso público é seleto. E eles, a gente não fala para leigo, eles não são leigos. Então Mas a gente eles- pode dizer que é um espaço eles nosso com sabem. liberdade, eles sabem, porque Eles dói sabem. na pele. Dói na pele, a gente Muitos dos nossos axenautas, das nossas axenautas, já tiveram suas portas trancadas pela polícia, pela injustiça, pelo racismo religioso, pela injustiça social. Já perderam seus filhos, seus maridos e quantidade de oportunidades de um bom emprego. É exatamente sobre isso. Oportunidade até inclusive de tirar empréstimo no banco. Sabia? Ser preto te tira até essa oportunidade. Sim, não é CPF, é CPF e uma foto. Isso, CPF é uma foto. Principalmente para entrevista de emprego. Principalmente para entrevista de emprego. Mas é sobre isso, é sobre enfrentar. E nós, com muita coragem, com muita ousadia, a gente chegou muito orgulhoso de quem a gente é. Eu tenho muito orgulho de dizer que sou uma guria que nasceu, se criou na Vila Cruzeiro, que é filha de daí e que hoje está aqui com meritocracia, tenho eu. Que enfrentei e derrubei todas as barreiras que o racismo me impôs para estar aqui. Então, quando nós pisamos na Câmara de Vereadores, nós pisamos firmes e bem acompanhados. E agora, para o Legislativo Estadual? É um processo que está sendo muito feliz, muito legal. Está sendo muito legal. É muito raro isso para nós. Porque a política ela é muito violenta. Quando aquele homem dentro do plenário disse que eu tinha tesão por ele estava dizendo ali, ele estava tentando dizer, ele vereador cassado, Alexandre Bobadra, cassado em primeira instância, indiciado por violência política de gênero. É bobagem? Como é que é? Bobada. Alexandre Bobadra, indiciado por Bobagem. violência Bobalhão. política de gênero. Primeiro vereador no Brasil inteiro indiciado por violência política de gênero. Também foi se meter com a mulher de Oxum, né? Ele esqueceu que era de Oxum? Já tinha dito que meu cabelo era cheiroso, já tinha me convidado para ir no bar, eu já tinha dado todos os sinais possíveis que eu não queria assunto. E naquele dia, numa sessão muito tensa, invadiram a Câmara, uma mulher olha para mim e diz que eu sou empregada dela. Nós estamos num debate, ele foi extremamente violento com o vereador Ruas, que era nosso líder, arrancou o microfone do Ruas e na reunião de líderes completamente tensa, horrível uma reunião, Tensa porque pra retirava, vocês, claro, normal pra eles, porque isso que eles sempre retirava fizeram. direito de trabalhador, era o fim do emprego de muitos amigos Cobradores de ônibus. mais de 500 no dia seguinte. Iriam perder o emprego, né? Perderam. Sim, eu sei, mas naquele momento ele ia perder o emprego. E estavam revoltadíssimos. O senhor apanhou dentro da Câmara de Vereadores a dita Casa do Povo. E nós nos colocamos à frente. Porque foi para isso que nós fomos eleitos. Para se colocar à frente do nosso povo. Não sozinhos. Absurdo. É por isso que nós temos que ter muita gente nossa lá dentro. É por isso. Porque daí esses absurdos vão deixar de acontecer. Por mais que o dinheiro influencie, mas a dor do povo. A dor do povo E nós tá muito vivenciávamos, grande. porque nós sentia naquele momento a dor do povo, e nós também numa discussão, ele não me deixava falar numa sessão, eu era a única mulher, líder da oposição, líder da minha bancada, só participava líderes daquela reunião, e eu era a líder da minha bancada, ele não me deixava falar. O atual presidente da Câmara se levantou, pediu para ele ficar quieto. Quando Já nós imaginou, saímos dessa Bruna, reunião, ele diz isso pra mim. Que angústia tem essa gente, que angústia tem esses selvagens, depois de nos estuprarem, nos abusarem, de nos coisificarem, de pisar em cima de nós, nos escravizarem, nos ter lá como liderança na casa do povo, porque realmente a casa do povo, a casa que eles montaram, dizendo que é a casa do povo, que eles saem na rua aí, E tem que ouvir. na época de campanha, dizendo que vão nos ajudar.
São os primeiros, eu falo muito sobre isso. Uma mentira em cima da outra. Uma mentira em cima da outra. O fato é que quando chega na hora deles realmente fazer, eles não vão fazer porque eles querem se manter no poder. E a manutenção deles no poder é a nossa... Exatamente. E é sobre isso que a gente fala. Quando eu me levantei, porque esse homem disse que eu tinha tesão por ele, Ele queria... e fui pro plenário, fui pra tribuna. Porque eles queriam que eu deixasse o discurso ali, eles queriam que ali se resolvesse. te desmobilizar. Não, eu vou pra tribuna, porque é lá que eu fui eleita pra estar. E a denúncia que eu vou fazer é no lugar certo. E fui à delegacia. E posterior a isso foram sucessivos ataques. E a consciência que tu tens, né, Bruna? Porque muitas mulheres, vamos falar sério, algumas mulheres que não são as mulheres negras, porque as mulheres negras têm seus homens, elas têm as suas próprias satisfações. Se deixam levar por esse tipo de envolvimento, né? Aí fica tudo meio em casa e a mulher se despacifica, se coisifica. Mas é porque eles usam muito bem do poder, né, Beth? Eles têm esse poder há muito tempo. Então eles usam bem. Quando eu desci, e olha como é violento, porque Estão perdendo a habilidade aí. Fazendo que usam bem, eu te digo, estão perdendo a habilidade. Mas estão perdendo a habilidade que nós chegamos. Mas é óbvio. Porque nós Se chegamos. chegaram 4, 5, né? Nós somos 4 mulheres e um homem. Exato. Nós somos uma galera, chegamos de galera, a gente falou, chegou de bondinho, a gente chegou de bondinho. E isso dá muita força, né? Tu imagina que se fosse uma só, imagina se... E eu brigo por isso, é importante a gente falar sobre isso, sobre o imaginário do nosso povo, que acha que pode ter um de nós. Nós não precisamos de um de nós precisamos de muitos de nós. Por isso que eu falo pra nossa galera, e eu sempre falei, lá na campanha de 2020 eu já falava, a briga não é nós contra nós, é nós contra eles. Ah, pois é. A Karen, a Laura, a Dai, o Matheus, não são os meus adversários. Eles são os meus adversários. Aqueles 55 que tem lá e nenhum de nós. Nenhum. Há 200 anos, gente. 200 anos. E é importante dizer aqui. 200 anos. Repete sempre. 200 anos. Porque toda vez que eu falo isso todo dia, tá? Eu me revolto. 200 anos e nunca a Assembleia Legislativa teve uma mulher negra. Há 200 anos a gente passa com a vassoura e com a bandeja, mas nunca ocupou aquele espaço. Isso precisa nos revoltar muito, muito. E agora ainda tentam, parte do nosso imaginário tenta, né, dizer que precisa ser um de nós. E quem de nós? Não é quem de nós, é todos nós. É sobre todos nós e não uma parcela de nós. Porque se nós tivéssemos que exigir a parcela da população que nós temos, eles não deveriam 11 vagas. Exatamente. Nós temos que começar a entrar com esses projetos das nossas parcelas, da nossa cota dentro do legislativo, exatamente, do judiciário, do executivo. E a luta antirracista, por isso que nós eu sei que aqui, tu faz essa luta antirracista também, eu falo sobre isso. A luta antirracista ela é fundamental, fundamental, porque ela responsabiliza e no povo de terreiro a gente precisa conseguir consolidar essa consciência. Os não negros precisam entender o seu papel no combate ao racismo. Porque o racismo não é um problema de preto. O racismo é um problema da sociedade. E nós temos aqui na nossa religião, e eu digo nossa porque é nossa, nós que trouxemos. Nós que trouxemos. Nós coletivizamos porque nós somos seres coletivos. Nós temos muitas pessoas não negras. Muitas. E essas pessoas não negras precisam ter essa consciência. Porque nós levamos a chibata porque trouxemos a religião, nós cultuamos clandestinamente, nós sofremos os ataques por isso até hoje, mas eles agora querem ser os porta-vozes. Não, os porta-vozes continuam sendo. Eles querem ser os porta-vozes. Eu acho que assim, colocou bem isso. Eu acho que nós tá cheio de pessoas não negras que não têm a essência, não tem. Eu vou te colocar isso que eu sei que tu é jovem iniciada. 17 anos. Jovem iniciada. A massa biomítica negra do saber negro africano está nas peles pretas, nos rostos pretos, no coração preto. E foi isso que a gente pôde trazer. Exatamente. Era só isso que ninguém nos tomava. Nós não tinha o papel, nós não tinha a caneta, nós trouxemos isso. Exatamente. Um fio de cabelo, né? No fio de conta. Então, respeitar
e dignificar esse saber negro africano que está conosco, é nosso, e que a gente divide porque entende que é assim, é no mínimo a qualidade de uma pessoa equilibrada, não negra, no mínimo. E agora estão querendo nos tomar, eles que sabem, não podem saber, porque a quantidade de massa biomítica negra que nós temos, essa sim, nos confere poder, legitimidade e condições de dizer como é que faz, quando se faz e com quem se faz. E é sobre isso, é sobre... eu não posso estar falando. Não, é sobre isso, é sobre a gente coletividade. Nós somos seres coletivos. Nós trouxemos a coletividade para a sociedade brasileira. Ninguém faz um batuque sozinho. Ninguém faz um batuque sozinho. De onde veio o cooperativismo? Exato, é isso. Então, assim, eu acredito que a gente pode conquistar essa parcela da sociedade e deve lutar para que eles se conscientizem. Como é que porque eles nos devem? Como é que nos devem? Como é que tá? É assim, ó. Na realidade eles estão inadimplentes, né? Quem tem consciência, sim. Estão inadimplentes. Nos devem e não querem pagar. A Manuela diz o seguinte, que a branquitude tem uma tarefa nessa lição. A Manuela é minha parceira, minha amiga, assim, é quem na política divide comigo ou veio antes de mim nessa trajetória política. É uma mulher que eu tenho muito carinho. E ela diz que a branquitude nessa eleição tem um compromisso, uma dívida a chancelar, a pagar. E essa dívida é a eleição dessa bancada negra. A eleição dessa bancada negra, porque eu tô aqui, eu sou a Bruna Rodrigues, sou candidata a deputada estadual, meu número é 65651, mas eu não quero chegar sozinha na Assembleia. Eu vou chegar, Mandete. Tu vai chegar, Bruna? Eu vou chegar. Tenho muita fé que eu vou chegar. Tem movimentos, né, que a nossa ancestralidade, eu me vi esses dias fazendo o primeiro discurso. Eu me vi fazendo esse primeiro discurso na Câmara de Vereadores. E eu achava e disse, meu Deus, o que tá me invadindo? Era aquele sopro daquela mãe no ouvido. E aquela coisa que materializava, assim. Eu me via naquela tribuna falando para aquelas mulheres, aquelas que estavam na limpeza, na manutenção, que estruturaram aquela Assembleia durante 200 anos, que a partir dali teriam voz. Nós ganhamos a cheia de fala. Não, eu vou dizer, a cheia de fala ganhou o orixá. O Ocutá vivo, que somos nós, ganhou a cheia de palavra. Uma cheia de palavra. Uma cheia de palavra. Que seja. É muito importante isso. Sabe que tem um poema chamado Sopros, de Virgo Job, né? Vou te indicar a leitura. E ele fala isso, os mortos não estão mortos, eles estão no nascimento de cada um que ressurge, que reencarna e que vem para a luta com bastante sede, com bastante força, e é difícil. Mas eu vou pedir, Bruna, que tu te cuide. Eu nunca vou me esquecer, a gente estava lá no Fórum Social Mundial, 2018, era o último fórum que a gente já sabia que o retrocesso estava chegando, a gente já sabia, já é o último fórum. E eu estava lá no fórum, junto com a mãe Vera e o Fosso Pótimo, representando as mães de santo do Rio Grande do Sul. E aí a gente ouve o silêncio. O silêncio, então o fórum todo amortizou. Olha só, eu não entendia porque eu sentia tanto. Hoje eu entendo. Foi horrível. Então eu peço para que tu te cuides, porque eles não têm dúvida. O mal, ele não tem dúvida, ele sabe como é que ele tem que fazer. Ele nunca vai deixar na mão de Deus, ele coloca na mão de quem atira, de quem pega uma arma e atira. E ainda ontem, no sábado, eu estava me lembrando daquela cena terrível, o carro dela sendo interpelado. E ela, 5 minutos antes, está na Casa das Pretas. Nós estava vendo a live. Eu estava lendo na live, eu conheci Marielle, na verdade. Conheci Marielle no Congresso de Jovens Estudantes, foi a primeira vez que eu me vi uma mulher da política.
primeira vez que eu olhei, eu disse, que a mulher não tá comigo. Ela estava no congresso da UNE falando sobre a necessidade da luta política, falar da gente, falar da luta pela vaga da creche, falar do saneamento, falar da vida real das mulheres. E a Marielle iria, se ela se candidatasse a governadora, ela iria se eleger, e ela colocaria uma bancada imensa dele, de homens e mulheres. Tanto prova que só com os votos que ela deixou sugerido, muitas se elegeram. Marielle disseminou mulher preta no Brasil inteiro. É. Mas eu tenho certeza que se a gente pudesse perguntar pra ela, ela queria estar aí cuidando da filha dela. Às vezes a galera romantiza, né? Não é romântico. Não é nada disso. E nenhuma Não é de nós lírico. quer morrer. Não é lírico, não é Nenhuma nada de disso. nós quer morrer, nós queremos Como é que tá a tua viver campanha na no interior? batalha. Tá muito legal. Muitas mensagens chegam do estado inteiro. Eu, inclusive, quero cumprimentar todo mundo Isso. que tá aí no estado, que tá nos acompanhando e que pode ainda falar com os amigos, gente. Essa campanha é uma campanha de engajamento. A nossa campanha preta é essa que os amigos pegam o material, que recebem o material virtual, que compartilham com os amigos. Eu recebo muita mensagem, Mãe Vera, de todo canto do estado, dizendo que o número já está gravado, já passaram para a família, nós estamos entregando material no estado inteiro. Então são kits de material, tu ainda que não pediu teu material, pede. E se nós não puder entregar ele físico, nós entregamos nosso material virtual, tem muitos grupos de WhatsApp, né, que nós organizamos, tem uma rede toda organizada, tem redes de apoio em todo o estado. Então nós temos amigos, voluntários que nos conheceram a partir daqui e que entregam o nosso material. Então a nossa campanha está muito bonita, muito afetuosa. Eu nunca fui feliz fazendo uma campanha. Essa tá sentindo felicidade? Essa campanha, ela é bonita. Ela é das pessoas que pegam no rosto. Ela é da mulherada que se olha. Eu tava no mercado esses dias, fui comprar um pão pra minha filha, pra sair correndo, né, aquela coisa. E uma menina tava no supermercado, ela olhou, tu é a Bruna, né? E eu digo sim. Ela disse, posso te dar um abraço? Eu disse, deve. É sobre isso. É sobre uma campanha política em que a gente ganha abraço. Tá movimentando o povo, o coração tá afetando. O coração do povo. E é sobre isso. Eu sempre sonhei em fazer uma campanha alegre e feliz, em que a nossa galera se orgulhasse. Eu sempre quis ser... eu olhava para trás, eu vi muita estrela cadente, Mãe Beth, eu realizei muitos dos meus sonhos. Entre eles, criar uma filha, que era o desafio da minha vida. Eu entrei na universidade. Eu consegui, na URGS, na Universidade Federal, uma negrinha lá da Cruzeiro. Eu estou na Universidade Federal, a primeira mulher da família a entrar na universidade. Eu mostrei que dava. Eu quero ser esse caminho que dá. A gente brinca, a gente diz que o foguete não dá ré. Então daqui é só avante, é pra cima. Eu quero te agradecer pelo carinho, pelo acolhimento. Mas tu não falou uma coisa importante ainda. Porque olha só, primeiro eu vou te contar um segredo. Tá cansada? Vou te contar um segredo. Quando a pessoa que troca o meu nome, ela troca por Vera. Esse eu já sei que é meu nome ancestral. Vera. Vera. Não é porque eu tô mãe de santo, é Vera. Mas olha. Olha. Mas eu sei que é a tua mãe de santo, como todas as mães que têm as suas casas abertas, suas casas em linhas abertas, sempre tem aquela ânsia de ter uma casa que se possa tocar, não ser agredida, não ser hostilizada, não ser rechaçada pela comunidade. O que a Bruna, deputada, que agora já é deputada, tá? Eu disse que vai dar. Vai dar. Tu tá que nem a minha Padilha. A minha Padilha diz assim, se eu disse que dá é porque dá. Tu tá dizendo que dá, eu já acreditei. A gente vai fazer, depois de deputada, nós vamos fazer essa live aqui falando dos futuros projetos, dos desafios, como foi. Então tem projeto pra gente estar mais sossegado como mãe de santo, dentro das nossas casas de leis. Eu vivenciei, Mãe Betinha, é de chamar de Mãe Vera, ó, veio a Vera na cabeça. Eu vivenciei, Mãe Betinha, a Frente Parlamentar em Defesa dos Povos de Matriz Africana na Assembleia. Foi a primeira vez que dentro do meu trabalho eu portei a minha guia exposta. Eu fiz questão de botar lá pra fora. Eu fiz questão de dizer quem eu era. Eu fiz questão de... Foi a primeira vez. Porque eles vão nos intimidando tanto que a gente tem constrangimento de usar nossas coisas, né? Não, eu sempre fui... não era só um constrangimento. Eu acho que a gente vai amadurecendo com o tempo.
E a gente vai entendendo o que é parte da gente. Hoje é parte de mim. Tá aqui a minha guiazinha da minha mãe. E antigamente eu achava que era importante, mas eu não tinha esse poder. Eu me lembro muito da Mãe Beth falando do poder. E aquele dia, eu me lembro da Manuela estava grávida. E ela foi passar, porque ela era presidente da frente, ela foi uma mulher de muita coragem, muito guiada também. Mas ela foi uma mulher de muita coragem. E a gente foi para passar, eu era da assessoria dela. E ela queria que eu dirigisse a frente parlamentar. E eu disse para ela que não podia ser eu. Tinha que ser a Elis Regina, que é uma mulher mais velha, uma preta mais velha. Porque para guiar esse processo precisava de uma mulher que tivesse muito mais experiência, não só religiosa, mas que tivesse uma presença nesse plano maior do que eu tinha. E ela disse, tá, vai ser. Naquele momento, a Manuela passava, ela estava grávida, e uma mulher puxa o macacão dela. Ela ia cair uma barriga gigante de frente. Aquele dia eu cortei minha guia, eu consegui puxar ela para cima. Puxei ela por trás. Eu dei um tapa na mão daquela mulher. E eu disse, daqui pra frente. Vamos se cuidar. Daqui pra frente, eu vivenciei todo aquele processo. E nós construímos, nós derrotamos aquele projeto. Nós derrotamos aquele projeto com muita luta, foi muito difícil. Por que a Bruna não é de um partido de direita? Porque a direita não nos consegue. A direita não... Centrão! Ela não... Eles não nos concebem. Centro! Eles não entendem Eu gosto de provocar, a importância da nossa existência. Eles não entendem o quanto a gente luta para existir. Eles não entendem. A esquerda tem Vou dificuldade. melhorar. Eles entendem sim a importância da nossa existência Eles aqui não embaixo. pactuam. Aqui embaixo. Eles não pactuam com a Desde nossa que nós existência. estejamos aqui embaixo. Exatamente. Não, aqui tá tudo bem. Se quiser ser a faxineira, a empregada, uma vez uma senhora que eu trabalhei, fazia faxina desde os meus 10 anos. Quando eu fiz 16, eu engravidei, ela me mandou embora. E aí encontrei ela no ônibus no outro dia. Ela disse, tua filha já tá grande, manda ela lá pra casa. Eu disse pra ela, minha filha não Ai, que vai ser abuso, mais né? empregada. É o delírio gaúcho. Outro dia eu fiz Sonho uma lá dela. falando sobre o delírio gaúcho. O sonho dela é que o filho dela entrasse na UTS. Não entrou? O delírio gaúcho. O gaúcho tem esse delírio que ele é farroupilha, que ele é maragato, que ele é chinelo, que Deus inclusive é gaúcho. Como é que Deus vai ser gaúcho pra gente que chacina, a genocidas que chacina 400 pessoas numa guerra que o propósito era diminuir o custo fiscal, os impostos, o custo fiscal para um charque que era objeto para enriquecer, produto para enriquecer estancieiro. Estancieiro. Se comemora um massacre, se comemora uma guerra que se perdeu. Delírio gaúcho é uma espécie de voyeur com narcisismo e psicopatia, com festejar uma guerra. Só aqui no Rio Grande. Montar uma tradição que não é tradição, dizer que se é grande coisa, que se é herói, quando não se é herói, é fracasso, é relaxo. E a Bruna, Meu sonho era não cantar o hino, né? Meu sonho era não cantar o hino. não, tem que cantar. Povo que escraviza, povo que não tem virtude acaba por escravizar outro povo. E a Bruna vai montar um memorial, está montando um projeto, um memorial. Memorial dos Lanceiros Negros, que me indigna muito, Mãe Beth, algo que a gente não fala. Eu sempre que quando lembro do massacre dos Porungos, fico pensando naquelas mulheres. Porque a gente fala daqueles homens que foram para a guerra, que batalharam pela liberdade, que foram traídos. Mas onde ficaram aquelas mulheres? Nenhuma delas tem um nome. E os filhos Onde destas ficaram mulheres? aqueles filhos? Porque me indignou muito uma das respostas que eu ouvi, que era que naquele tempo os negros não tinham família. Eu digo, então eles brotavam. Brotava negro da terra.
E brotava, né? Porque como se constituía aqueles homens? Quem é que gerava? Quem é que criava? É o delírio gaúcho, o desprovimento do afeto, da relação fraternal, paternal. Os homens casavam, fugiam para ter família. O sentido de família nós trouxemos da África. Que eles nunca tiveram. Da coletividade. Porque eles sim transavam irmão com irmão para manter o império, pai com filha para manter o império. Eles nunca tiveram esse sentimento familiar, nem hierarquia familiar. Então, tentaram nos tirar a humanidade o tempo inteiro. Então, tenho muito compromisso com a nossa ancestralidade, com a nossa religiosidade. Tenho muito compromisso com o nosso povo de axé. Nós temos aí toda uma plataforma. Eu assinei a carta agora, fui a Rio Grande assinar a carta de compromisso com o nosso povo de axé. E não tem como não ser parte do nosso compromisso, porque eu entendo a importância da nossa tradição, da nossa religiosidade e de fazer com que daqui pra frente eu fui visitar uma escolinha de Alabês. Aonde? Lá em Viamão. Em Viamão. E é lindo, né? É lindo lindo poder ver aquela criançada pequenininha batucando. Porque ali não tá só o toque, ali tá a consciência, ali tá toda essa energia, e ali tá também tudo isso que eu não tive, que era de administrar toda essa energia que me revoltava. Aquela criançada ali tá aprendendo a brincar com a sua energia, com a sua matéria, tá jogando com a sua alma, sabe? Eu acho muito bonito. Eu quero muito poder falar com o nosso povo de axé, dizer que aqui tá uma preta raiz, que tem muito compromisso com o nosso povo, com o nosso povo. Eu tenho muito orgulho de dizer com o nosso povo. Eu não tenho compromisso com todo mundo. Eu tenho compromisso com o nosso povo. Eu não quero representar todo mundo. Eu quero representar o nosso povo. Porque às vezes a gente chega na política e a galera entra numa ilusão que nós temos que representar todo mundo. Nós não temos que representar todo mundo. Nós temos que representar o nosso povo. Eles não querem nos representar. E eles sabem muito bem quem eles querem representar. O discursinho de que todo mundo é igual é o mesmo que nos escraviza, que nos barra na entrada, que nos tira a vida de uma bala na cabeça, que nos desemprega. Tudo isso é um projeto que nos desterritorializa, tira nosso território, nossa casa, não nos indeniza. Eu já tô com o copo vazio, mas ainda tem um golinho, último golinho, tá encerrando. Mas quero mais uma vez agradecer esse acolhimento aqui, de mãe para filha. Que não podia ser diferente, o afeto é a marca. Eu todo dia recebo uma mensagem da minha mãe de força, de acolhimento, de carinho, de bênção. As bênçãos, né? Todo dia eu sou acarinhada de alguma forma. Sou muito grata à vida, a esse universo, mas acima de tudo essa mãe que me guia com muito afeto. Oxum e o Pai Chapanã, né? O Pai Chapanã é aquele que vai na frente. Sou afilhada de Ogum. Afilhada de Ogum? Afilhada de Ogum. Ogum não pega afilhado, Ogum pega filho. Olha, é aquele pai que tá sempre... Olha, tem que cuidar das minhas partinhas o tempo inteiro, né? Que quem dá sempre... Cuidar das partinhas, isso mesmo. Então, muito obrigada pelo carinho, pelo afeto. E que a gente possa daqui uns dias comemorar essa vitória juntas. A vitória, né? Comunidade, eu quero dizer para vocês que aqui tem mais uma possibilidade. Esse trabalho aqui, com que roupa eu vou, é um espaço para que todas as candidaturas possam estar aqui. Eu sei que não vai dar tempo e nem tampouco para todos virem. Mas que fica aqui registrado a nossa proposição, espaço aberto, do Cafezinho do Batuqueiro, edição com que roupa eu vou, para que a gente possa afetar os corações do nosso povo, do nosso corpo, dos nossos cafeinautas, fazer com que eles entendam o quanto que é importante estarmos nos cargos legislativos. Eu te parabenizo, Bruna, mocinha jovem, nossa representante aqui em Porto Alegre. É maravilhoso ter vocês à frente, lutando com as espadas na mão, né? Bem erguida, com os leques, com os espelhos, e que venha a vitória para ti e para todos que merecem. Que Oxalá cuide do Ori de quem merece. Comunidade, tá de uma hora. E eu já vou
Cafezinho do Batuqueiro, edição com que roupa eu vou, Bruna Rodrigues, 655-65651. Isso aí. Eu não enxergo direito. Beijo, comunidade. Tchau, gente. Até a vitória. Que bonito, né? Vocês são... Ai, tu lançou um lenço, né? Sim. Um lenço. Tinha que ter trazido Eu um queria lenço. ter falado das mulheres.